queria perguntar, agora um dos assuntos mais comentados de hoje é a questão do calote de Bolsonaro, porque o ministro da Fazenda, Haddad, culpou o ex-presidente Bolsonaro pelo déficit de 230 bilhões, né, que foram pagos em dívidas judiciais pelo atual governo. E um dos assuntos mais comentados hoje justamente é o Lula pagou a dívida, pagou o calote do Bozo. É isso mesmo, Ricardo? Me explica para a gente. Eu alertei algumas pessoas lá do Palácio, porque a mídia trabalhou a primeira reação, que era um rombo histórico, um rombo do Lula, Lula 3 provoca o rombo. E eu alertei para a senhora, precisa rapidamente fazer o esclarecimento de que esse rombo não é do Lula, é do Bolsonaro. Por quê? Porque, primeiro, o Lula corrigiu uma maldade que o Bolsonaro fez, que foi o adiamento do pagamento de precatórios. A maior parte dos detentores dos precatórios são pessoas comuns, servidores públicos, ou, eventualmente, uma pessoa que acionou a União por algum motivo na Justiça, obteve a decisão favorável. Vocês lembram que o Bolsonaro aprovou no Congresso o parcelamento dos precatórios para além do ano em curso e deixou para trás 93 bilhões. Então, dos 230 bilhões, 93 são precatórios, que o Lula está pagando, aliviando a situação de milhares de pessoas. E é um dinheiro, inclusive, vai entrar na economia. O TCU entendeu perfeitamente a natureza desse pagamento. Então, esse pagamento não incide do ponto de vista de verificar o cumprimento da meta do ano passado. A outra questão foi aquela questão da redução dos tributos dos combustíveis. Você lembra que o Bolsonaro, apavorado com o aumento da gasolina, do diesel, ele artificialmente aprovou também uma redução do tributo dos estados e da União. Ele deixou para o Lula o desgaste de ter que reonerar o combustível no tributo federal, e houve um acordo no Supremo Tribunal Federal da União com os governos estaduais para compensar os estados pela queda de arrecadação do ICMS, dos combustíveis. Então, o Haddad e o Lula pagaram os calotes do Bolsonaro. E esse resultado fiscal, ele não é um resultado ruim. 230 bi. Por essas condições, por essas circunstâncias, é um resultado bastante razoável. Parabéns ao Lula e ao Haddad por ter tomado a decisão, obviamente todo o governo, né, de corrigir esses erros, essas maldades do Bolsonaro, e agora, em 2024, vida nova, porque já foram desfeitos todos os absurdos cometidos pelo Bolsonaro. O Berzoini, você olhando aí os resultados desse 2023, né, que começam, a gente praticamente tem todos agora, né? Tem um desemprego aí a 7,5%, tem os juros caíram de novo ontem, 11,25, se não me engano, agora, né? Isso. A perspectiva de bater em 9 até o final do ano, esse déficit primário e os arranjos feitos pelo governo e pelo Haddad. Como é que você prevê esse próximo triênio, né? Porque nós temos um triênio de governo Lula, é isso que está dado por enquanto. Tem muita gente já falando em 7 anos. Eu prefiro me ater aos 3. Tem o mandato atual. Que estão garantidos. Esse próximo triênio, inclusive, olhando para o cenário internacional, né, para as guerras que estão colocadas, para a questão da China, né, que tem gente, você teve na China recentemente, tem gente falando que a China está escondendo números e que pode ter uma crise. Tem gente
desmentindo isso e dizendo que não fica em pé nenhum, né? Se no máximo que a China pode acontecer é cair para um crescimento de 6%. Queria que você falasse um pouco disso tudo, até a partir dessa tua experiência, porque a China hoje também é uma bola da vez para os cenários nacionais, né? Claro. Então, primeiro sobre o cenário brasileiro. Acho que tem várias vitórias importantes no primeiro ano de governo, que recolocou o Brasil numa trajetória positiva. No entanto, alguns problemas persistem. Eu pessoalmente, não gosto da meta de déficit zero para este ano. E eu creio que seja muito difícil de cumprir. Então, provavelmente, em algum momento, nós vamos ter que admitir que não vai fazer déficit zero. Isso não tem problema nenhum. Um déficit de 0,5% do PIB é mais do que razoável para não ter que apertar demais a execução orçamentária. Os juros estão muito altos ainda, mas aí não está na decisão do governo, Poder Executivo, porque o Banco Central hoje tem autonomia. Mas o ideal seria que os juros estivessem na faixa de 9%. Uma inflação de 4,3%, 4,4%, o mercado prevê até menos do que isso. Eu creio que já daria para termos um juros na faixa de 9% para estimular os investimentos privados. E a terceira questão é a execução orçamentária. Eu estive no governo, como vocês sabem, por quase 5 anos, e um dos maiores problemas do governo é conseguir gastar o que tem. Porque muitas vezes a lentidão da licitação, problemas com o Ministério Público, com TCU, acabam limitando a velocidade da execução orçamentária. E o governo é um vetor fundamental para estimular a atividade econômica. O programa de 300 bilhões, que foi anunciado, que não é dinheiro do orçamento, é dinheiro de crédito, ele é muito importante e o BNDES tem que agilizar a liberação, BNDES e FINEP, porque é inovação na veia. É dinheiro para quem tem inovações tecnológicas ou está produzindo trabalhos de inovação, poder ter dinheiro para fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e a transformação dessa pesquisa e desenvolvimento em produto industrial, para abastecer o mercado interno e para exportar. O cenário externo, Renato, é um cenário desafiador. A China não está em crise. Quem cresce 5% não está em crise. E a China nunca mais vai crescer 10%. Ela cresceu 10%, 12% numa época que a economia dela ainda era bem menor. Ela vai crescer 4,5%, 5%, 5,5%, 6%, e já é muito bom. Os Estados Unidos estão comemorando que cresceu 2,6%. Estão criticando a China. Mas a China esconde números. Olha, é simples, é só checar os números da China. Por exemplo, a instituição de estatística da China é extremamente rigorosa, talvez muito melhor que as americanas. O nosso IBGE, eu tenho certeza que é muito melhor que os estatísticos americanos, em termos de qualidade, de transparência dos dados. Então, a China tem hoje um crescimento violento, brutal, da fabricação de carros elétricos, baterias de última geração, de telecomunicações e outros produtos industriais de ponta. Inclusive, aviões maiores do que os da Embraer, que já são bons aviões e que disputam o mercado internacional. Então, eu não vejo uma crise. Tem um problema lá imobiliário. Uma empresa chamada Evergrande e algumas outras menores que apostaram numa velocidade de vendas maior do que se verificou. E ela sofreu pedido de falência, vai tentar recuperação judicial, senão vai para a falência. Então, eu vejo que o Brasil pode crescer esse ano 2,5%. O ideal seria 3,5%, 4%, mas isso depende de vários fatores que não estão hoje, no curto prazo, sob controle do governo, inclusive a taxa de juros, que acaba ainda muita gente esperando ela
ficar menor para começar a investir. Porque para você investir tomando crédito, é um custo muito elevado, 11,25%, mais o spread do banco, mais eventualmente um seguro de crédito, vai para 17%, 18%, 20% o custo do dinheiro. E agora, em janeiro, você falou desse programa de neoindustrialização, né, lançado pelo governo, com linhas aí de crédito, de investimento, e a gente teve também, em janeiro, a retomada da refinaria Abreu e Lima. Isso. Eu queria perguntar da importância, hoje eu estava vendo uma pesquisa do Poder Data que eles divulgaram, só 27% apoia a privatização da Petrobras. Você vê, né, que é tão a mídia hegemônica aí, né, todos falam tanto em privatização, só 27%, e bateram tanto também na retomada, né, da refinaria. Como que você vê a importância do governo retomar essas obras? A questão da Petrobras era tão importante que eu acho que o governo devia inserir no currículo escolar, especialmente no ensino médio, uma matéria chamada soberania energética e soberania nacional. Por quê? Porque a Petrobras ela é uma vitória extraordinária do povo brasileiro que esteve sob risco várias vezes, especialmente nos governos Collor, Fernando Henrique e no governo Bolsonaro. Nós perdemos parte da Petrobras, mas ainda assim ela é extraordinária. E eu postei esses dias no Twitter, e teve uma boa repercussão, que quando o Lula tomou posse, as ações da Petrobras estavam em R$24. E hoje, quando eu postei, estava 40. Hoje está quase 42. Por que isso aconteceu? Já que o PT é intervencionista, vai colocar a empresa a serviço do projeto do governo? Não, é porque a Petrobras é muito valiosa. E o Jean Paul tem conduzido a gestão da Petrobras com extrema competência e responsabilidade. Então, o mercado reconhece. Hoje, as ações da Petrobras cresceram de R$24 para R$40 em apenas um ano e um mês de governo Lula. E o Jean Paul já deixou claro, vai ampliar a capacidade de refino. Porque não faz sentido o Brasil exportar óleo cru e importar derivados. E a Petrobras está avançando também para a questão das novas energias, as energias verdes. Ou seja, aqueles que dizem, de maneira hipócrita, a Petrobras devia abrir mão de explorar a margem equatorial. Isso é uma besteira, porque o petróleo vai ser importante ainda por 40 anos. Ele tem que ser gradativamente menos importante. Mas o Brasil não pode ficar refém de um discurso de alguns países que falam em energia verde e continuam gerando energia elétrica por carvão, como os Estados Unidos, como parte da Europa. Ou seja, o Brasil tem já a matriz energética mais verde do G20. E a Petrobras tem uma estratégia hoje, com o Jean Paul Prats e sua equipe, para tornar a Petrobras cada vez mais uma empresa de energia e não apenas uma empresa de petróleo. Mas o petróleo será importante pelos próximos 40, 50 anos ainda. E nós temos que fazer é reduzir o carvão, reduzir a geração de energia elétrica por meios poluentes e ampliar a geração de solar, fotovoltaica e energia nuclear, que é uma energia limpa, que se feita com segurança, com critérios, ela pode ser uma fonte também importante para complementar a geração de energia para o nosso país. Berzolini, sobre o programa de industrialização do BNDES, o que você achou? Qual que é a tua visão? Você acha que a gente ainda tem espaço aí para um novo ciclo de reindustrialização no Brasil parrudo?
Eu acho que tem, mas a minha posição em relação a esse programa é a mesma posição da Fiesp. Eu acho que é pouco. Eu sei que tem limitações e que o governo talvez não pudesse, nesse momento, propor mais. Mas nós precisamos mais. 300 bilhões de reais são 60 bilhões de dólares em crédito. Isso é importante? Claro que é. Mas nós precisamos de mais. E nós precisamos de uma estratégia que envolva, por exemplo, a cadeia produtiva dos carros elétricos. Nós estamos entrando no Brasil, a BYD e a Great Wall Motors, são duas chinesas, e os fabricantes de outras origens estão se mexendo para produzir carros híbridos e elétricos no Brasil. Mas o Brasil precisa ter uma estratégia para fortalecer marcas próprias. O Brasil precisa ter uma indústria automobilística própria. Assim como eu defendo, já desde que eu fui ministro das Comunicações, que o Brasil tem uma estratégia para produzir chips no Brasil. Chips complexos, não aquele só que é produzido por aquela empresa que foi reativada pelo Lula, que tem um papel importante, mas os chips complexos, hoje, só 4 países produzem no mundo, que é a Coreia do Sul, Taiwan, que é parte da China, ainda que tem essa pendência histórica, que muitos tratam Taiwan como se fosse outro país, mas Taiwan, a própria China e os Estados Unidos. Chips de alta complexidade. Quem produz a máquina que imprime os chips é uma empresa holandesa. Nós temos que pensar no planejamento de 10, 15, 20 anos, que é de Estado, não é de governo, para que o Brasil possa gradualmente acumular conhecimento para produzir também chips. Mas dá para ampliar a industrialização em várias áreas. É bom lembrar que quando a gente fala de indústria, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, retomado agora pelo governo Lula 3, ele é um fator de industrialização importante, porque ele mobiliza uma série de indústrias que produzem insumos, como, por exemplo, esquadrias, torneiras, encanamento. Não é uma indústria muito complexa, mas é indústria. Nós temos um desafio de produzir cimento mais verde. O cimento ainda o concreto e o cimento são muito impactantes em termos de carbono. Se você conseguir reduzir em 15% a 20% o impacto de carbono na indústria do cimento, é uma contribuição extraordinária para a descarbonização da economia brasileira. Então, existem tecnologias, mas precisa investir para que essas tecnologias sejam testadas e validadas. Então, o Brasil tem um grande potencial, mas, evidentemente, precisamos de taxas de juros menores e que o BNDES e a FINEP, além de bancos regionais equivalentes, operem com um custo menor, um custo de capital menor, para que possa dar crédito em condições melhores, para que os pesquisadores, os cientistas, possam produzir vacina, fármacos, fertilizantes, materiais de construção, materiais eletroeletrônicos, insumos químicos, para que nós tenhamos uma balança comercial, inclusive, melhor, porque hoje o Brasil bate recorde no superávit, mas com commodities. Basicamente, o Brasil exporta soja, carne, petróleo, minério de ferro, algodão, e exportamos muito pouco produtos industriais. Com certeza. Ô, Ricardo, uma questão aí fora da economia. Como você está vendo esse escândalo da BIM de espionagem ilegal? A BIM é uma instituição importante. É muito ruim quando eu vejo gente do nosso campo falando em extinguir a BIM. A BIM tem que ser tratada como uma agência de inteligência e é preciso aumentar o controle da sociedade sobre a BIM, a supervisão. O Congresso tem uma comissão mista que deveria se dedicar mais a isso.
E a direção da ABIN tem que estar aberta para interagir com a sociedade. A atividade de inteligência, ao contrário do que muita gente pensa, não é predominantemente de arapongásia, de espionagem, arapongagem. É fundamentalmente o tratamento das informações que o governo tem acesso, tratamento de informações obtidas por agentes da inteligência para subsidiar o governo para decisões estratégicas. Por exemplo, nesse campo da energia, diariamente, no mundo todo, estão sendo tomadas decisões baseadas em estruturas de inteligência. Agora, o que aconteceu lá foi, obviamente, o resquício também, uma dívida do governo Bolsonaro, que aparelhou a agência para fazer a má política, né? Eu não gosto do termo fazer política, porque fazer política é bom, fazer a má política, a política da ditadura, a política da arapongagem, e, lamentavelmente, a direção que assumiu com Lula não cuidou adequadamente de estancar isso e investigar todos os processos. Eu não tenho dúvida que eu sou um dos arapongados. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas é o que eu falava, essas pessoas não têm nada a temer, porque essa arapongagem é daquela da canalice. Tentar descobrir, o Bezoini se reuniu com o Renato Rovai. O Bezoini esteve numa reunião na sede. Comemos no Bar da Rosa, tomamos. Exatamente. Quando eu recebi, Renato e Idri, quando eu recebi os documentos que o DOPS tem me citando, eu dei risada, porque era quase patético o tipo de relatório que eles faziam. Agora, tem relatórios que são sensíveis e que precisam ter, primeiro, as pessoas têm direito inalienável ao sigilo de comunicações e à intimidade. Então, não é possível que uma agência de inteligência viole esse princípio. Mas produzir bons relatórios de informação importante, estratégica, eu defendo que se fortaleça. E as entidades representativas dos servidores são entidades sérias e que agem pela democracia e não pela bandidagem do Bolsonaro. Muito bem. Maravilha. Ricardo, queria te agradecer, muito obrigada por gentilmente aqui participar hoje conosco. Feliz ano novo, né? Porque é o primeiro encontro aqui. Primeira vez. Primeiro encontro do Ricardo em 2024, primeiro de muitos. Esse ano vai ser quente, a gente vai te chamar bastante, eleição, né? Vamos acompanhar aí a economia. E mais alguma pergunta, Rovai? Não, acho que é isso. Agradecer ao Ricardo e dizer que em breve, indo a Brasília, vou tentar encontrar o amigo para tomar uma água. Tomar uma cachaça e um vinho. Obrigada, Ricardo. Abração. Obrigado a vocês. De bom. Feliz ano novo para todos e para todas.